Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 24 de dezembro do ano 2021. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 20 do mês de Tevet, do ano 5782. Estamos aí já com 109 dias do nosso ano novo, Rosh Hashanah, 5782. Também já comemoramos a nossa festividade de Hanukkah, a festividade das luzes, né? Que não é Natal, ok? Então as nossas festividades, né, são bíblicas e dentro do padrão divino, Baruch Hashem por isso. E nós estamos aí trazendo aí a tarde com a Torá para que nós possamos estar aprendendo realmente qual é a boa vontade de Hashem para as nossas vidas. Porque Deus é tudo, tudo é Deus. Então, se nós estivermos no caminho e estivermos aí somando com a Torá, os 5 primeiros livros bíblicos, nós estamos aí cada vez mais procurando estarmos centrados na vontade divina. Uma coisa que nós jamais podemos esquecer é que eu preciso me enquadrar dentro do padrão divino e não Deus se enquadrar no meu padrão. Não esquecendo que nós somos criaturas, Ele é o Criador. Não podemos esquecer que nós somos filhos, que Ele, somente Ele, é Pai. Não podemos esquecer que nós é que precisamos de salvação e só Ele, o único soberano, o Todo-Poderoso, só Ele é Salvador. Por isso, aqueles que procuram salvação na palavra de homens, sem fundamento, aqueles que procuram salvação através da madeira ou da pedra, estão procurando por caminhos tortuosos, enganosos, onde não há salvação. Assim também, né, todo aquele, como diz o salmista, que procura no homem a quem não há salvação, também está no caminho errado. Por isso, aquele que busca salvação no homem ou no filho do homem, também não está indo pelo caminho correto. Porque não há salvação e nem esperança de salvação no homem e no filho do homem. Dentro desse aspecto, a palavra é bem clara, a Torá é bem clara, os 5 primeiros livros bíblicos é bem claro, né? O profeta Ishaiah, o profeta Isaías, ele vem e confirma de uma forma bem clara, né? Lá, por exemplo, no capítulo 43, versos 9 a 11, onde nos fala de forma bem clara, né? Deus falando através do profeta. Fora de mim, diz o Eterno, não há Deus e nem Salvador. É importante, né, valorizarmos de fato a palavra bíblica, né? O profeta Isaías, no mundo gentil, no mundo religioso, no mundo evangélico cristão, eles gostam muito de falar que o profeta Isaías é o profeta messiânico, né? E ali, de forma bem clara, Deus falando através do profeta Isaías, ele fala esta realidade: fora de mim não há Deus e nem Salvador. Então, portanto, a palavra é simples e apenas é necessário confiar, acreditar com simplicidade, e então as dúvidas caem por terra, né? Então, Baruch Hashem por isso, vamos à nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel para o dia de hoje, né? Estamos no 6º dia da semana, é o 6º dia do Shabat. Então, ao pôr do sol de hoje, nós adentramos no Shabat, o dia sagrado da semana, né? É o Shabat, né? Daqui a pouco vamos falar o horário, né? Pelo fuso horário aqui do estado de São Paulo, com Brasília, o horário do acendimento das luzes do Shabat, ok? Então a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel para hoje diz assim:
As muitas mulheres que pediram seu conselho na escola, na escolha, melhor dizendo, de um nome hebraico para si mesmas, o Rebbe disse, escolha o nome Malka, que significa rainha, e torne-se soberana de si mesma. Ou seja, o que o Rebbe está dizendo aqui é de uma forma bem clara, né? As mulheres, né, procuravam um conselho da parte do Rebbe para que assumisse, né, um nome judaico. Então o Rebbe disse, escolha o nome Malka, Malka, que significa rainha, e torne-se soberana de si mesma. Ou seja, que realmente não vá atrás de coisas seculares sem o devido entendimento, sem a devida orientação bíblica ou orientação divina. Então, por isso, sem sombra de dúvidas, o Rebbe está dizendo aqui, você é senhor de si mesmo e não do animal que tem em seu interior. Só porque ele arde dentro de si como uma fornalha, não significa que você deva obedecer. O nosso mestre, o nosso professor, o nosso líder da nossa geração, né, Menachem Mendel, ele está dizendo aqui, você é senhor e não escravo. De quem? Do animal que está em seu interior, a alma animal. Sabemos que nós temos a alma divina e a alma animal. Sabemos que temos um lado de luz e um lado escuro do nosso ser. Sabemos que a nossa alma divina e a nossa alma animal, elas combatem entre si. E o Rebbe nos disse em outro ensinamento, dizendo que a função da nossa alma divina é trazer a alma animal para a luz da alma divina e fazer com que ela brilhe, certo? Então, por isso, nesse sentido, é essencial que nós estejamos fortalecendo a nossa alma divina para que nós possamos, como diz o Rebbe aqui, não sermos escravos da nossa alma animal, que ela arde dentro de nós, esbraveja, pula, pinta o caneco, né, como diz o outro, e nessa fornalha ardente, ela simplesmente quer dominar. Então nós não podemos obedecer a nossa alma animal. Então por isso, o estudo da Torá, ela fortalece a nossa alma divina e subjuga a alma animal. Então nesse aspecto, né, realmente você é senhor de si mesmo e não escravo da alma animal, ok? Então é isso daí, vamos em frente. Estamos aí com a Marli Stael, lá de Vitória, Espírito Santo. Estamos aí com a Miriá Barros, né, de Brasília. O João Vitor, que está aí conosco também. O João Vitor é de onde, João Vitor? Falou aqui de onde que ele é ou não? Vitor da Silva, melhor dizendo, né? O Vitor da Silva, né? Baruch Hashem, né? Também está aí conosco, né? Põe o nome da cidade para nós aí, Vitor, fazendo favor. A Luciana Rodrigues, aqui de Marília, nossa região de Bauru. A Donária Carmo, né? Lá de Lisboa, Portugal, Baruch Hashem. Aí Vitor da Silva, Vitória, Espírito Santo, Baruch Hashem. Ao Vitor e família, a Inês Martins, aqui de Piragi, a nossa região, né? E também, né, vamos lá para o nosso caderno de anotações, né, para mandarmos aí o shalom aí também para a Rebeca Lobato, da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Antônio Barroso, Fortaleza, Ceará, a Maria Augusta, José
Kalti Sheng, eu acho que é assim que fala, me desculpe se eu estou falando errado, viu, José? Da cidade de Santos, interior de São Paulo. Jorge Nascimento, do Rio de Janeiro. Salomé de Lima, Recife, Pernambuco. Gabriela Faria, de Agudos, aqui é a nossa região de Bauru. Ana Cristina, Salvador, Bahia. O Edmar Vaz, de Goiânia, Goiás. A Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal. Denis Constante, de Içará, Santa Catarina. E Mirela Guglielmi, eu acho que é assim também que fala, Mirela, né? Também não tem o nome da cidade dela aqui. Então, shalom, né, para todos esses amados aí do Eterno, Baruch Hashem, ok? Pelo fuso horário nosso aqui do estado de São Paulo, né, o nosso horário de acender as luzes do Shabat, né, que as nossas mulheres estarão aí acendendo, às 18 horas e 34 minutos, né, horário de Brasília, ok? Então, 18 horas e 34 minutos, né? Por exemplo, né, se o homem reside sozinho, ou só ele da família dele que realmente está na fé monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, como Benei Noach, então ele está sozinho, o homem, ele mesmo pode acender as luzes do Shabat, ok? Não há impedimento algum em absoluto. Obviamente, se a mulher na casa em que está na mesma fé, na mesma posição, então é a mulher que acende as luzes de Shabat, ok? Baruch Hashem. Então, por isso daí é importante nós estarmos aí, né, dentro já do espírito de Shabat. Então, como fazemos aqui de costume na nossa tarde com a Torá, então, desde o primeiro dia da semana, conhecido como domingo, então nós sempre falamos aqui, hoje é o primeiro dia da semana, o primeiro dia do Shabat. E assim vamos a semana toda, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia do Shabat. Por que isso? Porque os nossos sábios falam que é uma forma de nós não ficarmos desconectados do Shabat. Então, quando nós estamos fazendo a contagem para o Shabat, então nós estamos conectados com o Shabat. E nós já aprendemos também que essa conexão com o Shabat semanal é uma conexão com o Shabat na redenção final com o Mashiach, certo? Com o Mashiach, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach para a redenção final, que é o 7º milênio com Mashiach, ok? Que é o último passo para a redenção, após a redenção final, para o Olam Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecido como vida eterna, né? Então essa conexão que nós fazemos diariamente à tarde com a Torá, primeiro dia do Shabat, segundo dia do Shabat e assim sucessivamente, é de fato fortalecer a nossa fé, a nossa confiança no Eterno e dessa forma também não somente nos prepararmos para o Shabat semanal, mas o Shabat da eternidade, né? Então isso é muito bom. A redenção final, nós adentraremos no grande Shabat, que vai se estender no 8º milênio e aí a vida eterna. Então isso é muito bom. Então, desde já, né, a você e a sua família e as comunidades Benei Noach, de fato que tenham um Shabbat Shalom, com muita presença divina, muita luz divina, renovando as nossas forças, energias, renovando as nossas baterias pela nova semana que teremos após o encerramento do Shabat. E nesse aspecto, nós estarmos aí nos fortalecendo cada vez mais a nossa emuná e o nosso bitachon, que é fé e confiança em Hashem. Ok? Então,
O nosso sexto dia está conectado com a nossa sexta leitura semanal da nossa Parashá Shemot, que é a primeira Parashá do segundo livro dos 5 livros da Torá, ok? Então, dessa forma, nós estamos na nossa sexta leitura da Parashá, ok? A Yaritza Verônica Sanches Robles, né, lá do Chile, acabou de se conectar aí. Shalom, shalom, Yaritza, um Shabbat shalom para ti, família aí no Chile, com muitas bênçãos da parte de Hashem. Então, a nossa sexta leitura está no capítulo 4 de Êxodo, a partir do verso 18, e nós vamos até o verso 31, né, para a nossa sexta leitura, ok? Vamos lá então, versículo 18, Moisés parte para o Egito, e nós temos aí os comentários de Irash junto com a nossa Torá escrita. Tendo aceitado a missão divina, Moisés se foi e voltou a Midian, a seu sogro Iéter, ou seja, Jetro ou Itro. Moisés orgulhava-se de seu sogro e supôs que Deus o escolhera para a sua missão por mérito, né, do seu sogro. Ele respeitosamente pediu ao seu sogro permissão para partir e disse-lhe: eu gostaria de ir-me e voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Yitro disse a Moshe: vai em paz. Verso 19, Moisés ainda temia que Datã e Avirã tentassem malograr a sua missão. Então Deus disse a Moshe em Midian: volta ao Egito sem preocupação, porque todos os homens que buscam tirar-te a vida morreram. Quando se fala nisso daqui, parece que literalmente morreram. E nós vimos aí que se tratava de Datã e Avirã, que foram os dedos duros, né, para o faraó, que falaram ao faraó que Moisés tinha matado um egípcio. E por isso Moisés foi levado a julgamento, né? E então, dessa forma aí, Datã e Avirã, também nós já sabemos que eles vão fazer parte do povo que vai sair do Egito. E vai dar muita dor de cabeça para Moisés no deserto ainda. Então, por que aqui fala na Torá escrita que eles morreram, né? Então, a Torá oral, o Talmud, Irash, traz para nós que Datã e Avirã, eles, na época, eles tinham, né, realmente um certo respeito para com o faraó, porque eles tinham posses, eles tinham din-din, né? Então, eles eram recebidos pelo faraó, na corte eles eram respeitados. Por quê? Porque gozava de uma boa situação financeira, um bom status social, né? Então, aquele negócio, né? A pessoa tendo dinheiro, não me importa se é pilantra ou não importa se é perverso ou não. Tem dinheiro? Então tem posição social. Não é nem doutor, mas nego chama ele de doutor, né? Por quê? Tem din-din, tem posses, né? Não é excelência, porque não ocupa nenhum cargo que tem o título de excelência, mas tem o din-din. Então ele é chamado de ô excelência, ô doutor, e por aí afora vai, né? É o engodo, a hipocrisia do mundo secular, né? E das pessoas que estão apenas atrás de interesses seculares, né? Então, nessa época aí, Datã e Avirã era desse jeito, né? Então, nós temos aí hoje, né, no nosso mundo presente, por exemplo, um grande magnata, um grande milionário, arquimilionário, né? Não entende nada de medicina, não sabe nada, porcaria nenhuma. O negócio dele sempre foi informática, né? Mas aí ele resolveu fazer o quê? Segundo uma entrevista, né, que ele deu numa grande rede de televisão americana, ele falou que resolveu aplicar o seu dinheiro, né, em tratamentos médicos, né, financiando os remédios que vêm através aí, algo semelhante a uma picada de abelha, né? Pá! Né?
E ele fala que foi o melhor empreendimento que ele fez na vida dele, porque afinal de contas ele ganhou e está ganhando bilhões e trilhões às custas da desgraça humana, né? Então, é isso que Datan e Aviram faziam. O povo hebreu estava escravo, eles tinham posição social, tinham dinheiro, então, portanto, eles não trabalhavam como escravos. Na realidade, eles eram apenas informantes, dedo duro do faraó, né? Então, eles dedavam os próprios irmãos para o faraó, né? Então, semelhante a isso, nós estamos vivendo dias desse jeito, né? Nós vemos aí certas escolas, por exemplo, fazendo com que os alunos ganhem pontos sem estudar, se tomar o remédio. Se tomar o remédio, tem ponto. E quem não tomar o remédio não tem ponto. Vemos aí, por exemplo, pessoas que perderam o trabalho, tiveram seu comércio fechado, lacrado, interditado. Por quê? Porque não quiseram tomar o remédio. Eu não quero tomar remédio, caramba. Você não é obrigado a tomar uma coisa que você não quer. Se dão veneno para você tomar, você vai tomar? Então não tome. E aí você vai resistir, vai lutar com todas as suas forças e energias para não tomar o veneno que estão querendo te dar, né? É um direito seu. E ponto final. Deus deu ao ser humano liberdade, livre-arbítrio. E quem é o homem para se intrometer nessa história e querer ser Deus e determinar às pessoas o que comer, o que beber, né? Qual remédio que deve tomar, qual remédio que não deve tomar, e por aí afora vai. Então, negativo. Então, Datan e Aviram, eles tinham essas prerrogativas, né? Mas aqui quando fala que eles morreram, por quê? Porque eles perderam todos os seus bens, perderam todo o poder aquisitivo, e tornaram-se pobres e perrapados. Então, dentro da sabedoria judaica, fala, né, que realmente uma pessoa pobre é como se ela não estivesse viva. Porque viver é uma luta de sobrevivência, momento a momento, dia a dia. É como se estivesse morto. Então, é por isso que fala que eles morreram, ok? Vamos continuar agora o verso 20 do capítulo 4. Então, no capítulo 4, nós temos aí, então, Moisés tomou sua mulher e filhos e montou-os no mesmo jumento, né, que Abraão selou para levar, quando levou de Sarraque para ser amarrado, a Quedá. Então, Abraão pegou o seu jumento, colocou a lenha, né, sobre o jumento, e foi junto com Itzarraque para aquele momento da Akedá, né, em que Itzarraque é amarrado e colocado sobre o altar. Então, aquele burro de Avraham é o mesmo jumento aqui de Moshe. Só que aqui Moshe ele coloca quem? A sua esposa e os seus filhos sobre o jumento para a viagem, né? Então, dentro desse aspecto aqui, né, os sábios falam que a esposa de Moshe, a de Ziporá, ela tinha as duas crianças, né, pequenininhas. Uma tinha acabado de nascer pouco antes deles se empreenderem a viagem. Tanto é que Moshe não fez a circuncisão antes da viagem do pequenino que tinha acabado de nascer, né? Então, ele não fez a circuncisão. Então, o outro filho era ainda pequeno, criança. Então, aqui, Moshe coloca a sua esposa e os dois filhos nos braços dela, obviamente, para seguir viagem. Então, a primeira missão deste jumento foi levar a lenha do sacrifício de Itzarraque. Agora, aqui, na segunda missão, o jumento ele leva a esposa de Moshe e os seus dois filhos, né? E segundo os nossos sábios, esse mesmo jumento, ele tem ainda uma terceira e definitiva missão,
que é exatamente como diz Zacarias, capítulo 9, verso 9, em que fala que Mashiach, ele entrará em Jerusalém montado em um jumento, né? Então, esse é o jumento que, segundo os nossos mestres, fala que é o que nasceu ao pôr do sol, ao entardecer do sexto dia para o sétimo dia da criação, né? Então é isso que nos fala a Mishnah, o Talmud, os nossos mestres aí. Então por isso que esse jumento ele é especial, né? E num sentido assim mais profundo, a questão do jumento simboliza também a questão de humildade. Humildade. Então, dessa forma simples e humilde em que Avraham, ele coloca a lenha sobre o jumento e vai com Isaac para o monte que Deus mostraria para que Isaac fosse sacrificado, então representa exatamente o que? O serviço de Avraham feito com simplicidade e humildade. Disse Deus, eu faço. Pronto. Então a humildade. Na segunda missão com Moshe, Moshe coloca a sua esposa e os seus filhos, os seus 2 filhos. Então aí, de uma certa forma, essa segunda missão do jumento, ele se torna uma missão mais, vamos dizer assim, um pouco mais nobre, porque agora ele está carregando seres humanos. E nada melhor do que a esposa e os 2 filhos de Moshe, né? Dentro desse aspecto, nós temos aí o que? A humildade de Moshe também. Moshe foi chamado, e a Torá mesmo fala, que não haveria nenhuma pessoa humilde como Moshe. Então, o jumento nessa história toda é exatamente para nos trazer uma visão do nosso serviço a Deus, de fazermos com simplicidade e humildade. Por isso que nós estamos no plural, eu estou no singular e eu sou o destaque. É isso que não pode. Então, dentro desse aspecto, a humildade. Então, nós estamos num serviço a Deus com simplicidade e humildade. Nós juntos formamos um povo para Deus no serviço a Ele. Por isso que nós não podemos estar colocando em foco o nosso ego, o nosso eu. Por quê? Porque eu e o meu ego não somos povo, ou melhor, não sou povo. Eu sou indivíduo. Então eu não posso entrar no campo do egocentrismo para colocar em foco eu. Por isso nós, e nesse aspecto nós formamos, como não judeus Beneinor, nós formamos um povo para ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo israelita, o povo judeu, possamos juntos estarmos prestando a Hashem um serviço voluntarioso, simples, com humildade e com muito amor a Deus. É isso que Ele quer de cada um de nós, certo? E outro aspecto aqui que nós temos é que realmente, antes da honra, vai a humildade. E para que haja essa humildade e seguida de honra, é preciso de sabedoria. Então, por isso, o diálogo entre Moshe e Deus demorou 1 semana, como falam os nossos sábios, até ele aceitar definitivamente a sua missão. Por que Moshe ele questionou, enquanto que o próprio, nesse diálogo, segundo a Torá oral, a Mishnah, o Talmud nos fala, que o próprio Deus falou para Moshe, Avraham não questionou, quando eu disse a ele, vá, leva o teu filho, o teu único filho, e o levarás para ser sacrificado a mim. Avraham não questionou. E agora Moshe está questionando.
é sinal do que? Falta de humildade, rebeldia, etc. e tal? Não. Os nossos mestres falam que não. Moshe questionou a Deus, não no sentido de desafio, de negar literalmente o convite de Deus. Mas é que Moshe ele precisava questionar a Deus, perguntar a Deus para tirar todas as suas dúvidas, todas as suas incertezas, porque ele precisava de sabedoria vinda de Deus e não dele. Então, o seu questionamento, as suas perguntas, as suas colocações, era exatamente para extrair de Deus conhecimento e sabedoria. Então, Moshe, ele tinha uma grande missão pela frente e ele não poderia ir sem sabedoria, sem conhecimento. Então, por isso, esse diálogo, etc. e tal. Então, aqui, né, no verso 20, nós vemos aqui que Moshe toma desse jumento especial, coloca sua esposa, seus 2 filhos e coloca-se a caminho do Egito. E ele preparou-se para voltar para o Egito e Moisés tomou então o cajado de Deus em sua mão, né? A partir desse momento, o cajado de Moshe, ele tem essa identificação, o cajado de Deus, porque é através dele que Moshe vai realizar grandes sinais e prodígios na terra do Egito. Capítulo 4, verso 21, continuando, Deus disse a Moshe, quando voltares ao Egito e apareceres diante do faraó, está ciente de todas as maravilhas que terei posto em tua mão, e realiza-as sem hesitação perante o faraó. Contudo, sei que, porque ele se recusará a ouvir-me, eu o tornarei obstinado, e ele não fará o povo ir. Dirás então ao faraó, assim falou Deus, de todos os meus filhos, as nações da terra, Israel é meu filho preeminente. Então, aqui novamente, nós temos uma colocação da parte de Deus, falando que o povo Israel é um filho em destaque, é um filho preeminente, é o primeiro. E na sequência do próprio versículo, nós vamos ter a expressão, o filho primogênito, né? Então aqui, na própria Torá, nós temos de fato, né, a expressão divina, não é do homem, é a expressão de Deus. Não é a vontade do homem, é a vontade de Deus. E ele fala que o povo israelita, o povo judeu, é o seu filho primogênito. É o primeiro, é o preeminente. Então Deus não tem 2 filhos primogênitos, ele tem um só. É o povo de Israel, o povo judeu. Então quem é? A pergunta é, quem é o filho primogênito de Deus? A resposta simples, o povo judeu. Qualquer outro que apareça por aí, dizendo que é filho primogênito de Deus, e que vem bater asas dizendo que é Deus e Salvador, é mentira, não é verdade. Deus e Salvador é só o Criador, o soberano. Filho primogênito é o povo judeu. Ponto. As nações são a rapa do tacho, modo de dizer, como a gente fala muito, né, no meio das famílias, né, é o caçula. Um povo. As nações formam um povo. Esse povo não judeu, as nações, é o irmão mais novo do filho primogênito. Só que precisa procurar andar ombro a ombro com esse irmão mais velho, dentro do prisma das sagradas letras, para estar debaixo da destra do soberano, único Deus e único Salvador, para ter a proteção e as bênçãos, né? Então, esse é o aspecto. Então, por isso, capítulo 4 de Êxodo, né, verso 21, verso 22, melhor dizendo. Então dirás ao faraó, assim falou Deus, Israel é o meu filho preeminente. Israel é o filho primogênito de Deus. Então,
né, dessa forma aí, realmente, Israel, o povo judeu, e aqui Israel está falando de Jacó. Jacó é o pai das 12 tribos. Jacó, além de ser chamado no seu original Yaakov, ele também, por Deus, passou a ser chamado de Israel. Quando fala Yaakov, está falando Yaakov como pai, líder de uma família, etc. Quando fala com referência a ele Israel, está falando dele como líder de uma nação, líder de um povo. E, portanto, filho primogênito de Deus. Então, Israel é o único filho primogênito de Deus. Então, Moisés se preparou para partir e Deus deu essa orientação para ele falar ao faraó. Portanto, estou te dizendo, em nome de Deus, faz ir o meu filho para que ele me sirva. Porém, sei que te recusarás a fazê-lo ir. Então, sabe agora que, a fim de assegurar a libertação de Israel, de teu país, matarei teu filho primogênito, e não tens defesa contra a minha ameaça. Então, essa foi a orientação que Deus deu, de fato, a Moshe. Então, você dirá isso ao faraó. Israel é o meu filho preeminente, é o meu filho primogênito. Deixa, portanto, sair o meu filho primogênito, livre. Qual finalidade? Para servir a mim, servir a Deus. Certo? Sei que te recusarás, e por causa da tua recusa voluntária, espontânea, por causa da sua rebeldia contra Deus, então você dirá ao faraó, Deus falando para Moshe, portanto matarei teu filho primogênito. Por quê? Porque o faraó estava matando o filho primogênito de Deus, o povo israelita, o povo judeu. O faraó estava trazendo muitos danos, muitos prejuízos e muitas mortes para com o seu filho primogênito. Então Deus disse a Moshe, falarás a ele, por causa disso matarei o teu filho primogênito. E nós vamos ver lá nas pragas com mais detalhes ainda. E quando chega a praga da morte dos primogênitos do Egito, né, o próprio faraó chama Moshe, só para darmos uma antecipada rapidinha, o faraó chama Moshe e pede para que, aliás, determina que ele e o povo todo saia do Egito, mas na sequência o faraó, ele pede para Moshe orar por ele. Por que o faraó pede para Moshe orar por ele, em benefício dele? Se o filho primogênito dele acabou de morrer e os filhos primogênitos do Egito todos estavam morrendo. Porque o próprio faraó, ele era filho primogênito. Então a praga era para atingi-lo também, era para ele morrer também. E quando ele viu o seu filho primogênito morrer, ele sabia que ele seria o próximo. Como ele viu os seus generais, com o choramingo deles, realmente falando para ele, o meu filho primogênito está morrendo também. Quando ele viu os seus sacerdotes, seus bruxos, seus astrólogos, todos eles reclamando com o faraó, né? Manda esse povo embora, os nossos filhos primogênitos todos estão morrendo. Cada um falando, o meu filho primogênito está morrendo, o meu filho primogênito morreu, etc, etc. Então o faraó sabia que ele seria o próximo, porque ele era também um filho primogênito. Porque na hierarquia dos faraós, só o filho primogênito que poderia subir ao trono. Então o faraó pede a Moshe, ore por mim também. E Moshe orou, e o faraó foi poupado para que ele pudesse ver toda a justiça divina, toda a força de Deus, que ele não é nada, não era nada, e nem os faraós da atualidade são absolutamente nada, nada, simplesmente vão retornar à terra igualmente.
Por isso é Irat Shamayim, o nosso temor é aos céus, que significa temor a Deus. Ok? Então, continuando o verso 24. Então Moisés se preparou para partir, mas Siporá acabara de dar à luz ao seu segundo filho, Eliezer. Moshe sabia que se circuncidasse o seu filho naquele momento da partida, a viagem seria muito complicada para o seu menino. Então ele adiou a circuncisão e iniciou a viagem sem a circuncisão. Quando eles chegaram a uma hospedaria no caminho, mais perto de seu destino, próximo ao Egito, e o perigo para o menino não era tão grande. Moisés poderia tê-lo circuncidado com segurança, não correria risco de vida nenhum. Porém, em vez de circuncidá-lo, de imediato ele primeiro arrumou a hospedagem, embora fosse um pequeno descuido. Isso indicava que Moisés não absorvera toda a urgência de obedecer à vontade de Deus, estando, portanto, inapto para servir como exemplo e líder realmente do povo. Como que ele iria chegar no Egito, se apresentar ali como um exemplo e líder do povo, se ele não circuncidou o seu filho? Então ele estava mostrando que ele estava inapto para essa função, né? Dentro desse aspecto aqui, abrindo um parênteses, né, para a nossa reflexão, o que nós precisamos procurar entender com essa ação de Moshe aqui? Não esqueçam, só para não haver dúvidas, Moshe era um tzadik. Ele é um tzadik e ele sempre será um grande tzadik. Por isso que aqui nos comentários de Rashi fala que houve um pequeno descuido. E os nossos mestres, os nossos sábios dizem que um tzadik, ele não peca, porque ele não faz voluntariamente. Ele não peca porque gosta de pecar. Ele não erra porque ele gosta de errar. Então, por isso que aqui Rashi fala um pequeno descuido. E os nossos sábios falam exatamente dessa forma. Os tzadikim, os homens justos e as mulheres justas, né, dentro da história bíblica e dentro da história do povo de Israel, não são pecadores, no sentido exato da palavra, rebeldes e faz o errado porque gosta de fazer o errado. Não, são falhas que acontecem, porque ainda estavam nessa quelipá, né, essa casca chamada corpo. Então é um descuido, uma falha, ok? Mas mesmo assim, né, vamos ver aqui, Deus trata com rigor Moshe. E por que Deus trata com rigor se o pecado, ou melhor dizendo, se a falha não é voluntária, não é programada, não é premeditada, se a falha não é um erro porque gosta de errar, portanto não é pecado. E por que o rigor? Porque depende para qual função que Deus te chama. Quanto maior for a confiança que Deus dá a ti para uma missão pequena, para uma missão de porte médio ou para uma missão de grande porte, Deus vai trabalhar com você de acordo com a missão que Ele tem para ti. Então, depende o que é que, no caso específico de Moshe, a missão era muito grande, era muito nobre. Então, todo pequeno descuido, Deus tratava com rigor com Moshe. Então, às vezes, você está numa jornada monoteísta, você está aperfeiçoando o seu caminhar e Deus te chama para uma função específica e exige de você um maior zelo, um maior cuidado, mais estudo, mais preparação, por exemplo, né? Mais conhecimento, mais sabedoria, etc. e tal. Então, de acordo com a missão com a qual Ele te chama e te incube para ela, Ele vai cobrar.
Se é de pequeno porte, a cobrança será no pequeno porte. Se é de médio porte, mesma coisa. Se é de grande porte, ele vai usar de rigor, né? Então, por isso que, dependendo do chamado de Deus para a tua vida, às vezes é que nem o profeta lá que nós falamos ontem. Ele sai com uma mão na frente e outra atrás e, meu Deus do céu, e agora? E agora Deus cuida de mim. Ele me chamou para a missão. Então, minha confiança está nele. Não tem outro remédio. Então, por isso, o profeta matou o boi, fez um belo do churrasco, com todos os instrumentos para do arado, tacou fogo e não ficou nada. Então, dependendo para qual finalidade Deus está te chamando, o tratamento ele é suave, médio ou ele é de grande impacto, né? E aí, se você pular é cabrito, se você continuar em frente é ovelha, né? Vai na jornada monoteísta, aí naquilo que Deus está te chamando, né? Como diz o velho ditado, né? O bom cabrito não berra, né? Na realidade uma boa ovelha não berra, né? Então por isso, né? Não sejamos cabritos, não vamos sair pulando e berrando por aí, né? Vamos aprender com os nossos exemplos sublimes que temos aqui nas Escrituras, né? Então Deus te chama, fulano, qual que é a resposta? Que resposta você vai dar? Segundo o exemplo que eles nos deram, aqui estou, que significa, estou pronto a te obedecer, Senhor. E é uma resposta muito difícil e muito séria. Então, por isso, nós precisamos realmente estarmos conectados com estas coisas, né? Então, continuando aí, né, no verso 24, ainda com os comentários de Irache, então Deus confrontou Moisés e quis matá-lo, porque ele se revelara desleal para com a missão de sua vida e assim perder o direito de viver. Olha o tratamento que Deus vai dar a Moshe. Por causa, como diz Rashi, um pequeno descuido. Deus já falou, é para matar mesmo. Então significa assim, essa falha sua é digno de morte. E o tratamento vem. Por quê? Porque se revelara desleal para com a missão de sua vida. Então, essa missão de Moshe, vamos aprender. Você não caiu de paraquedas. Você não está aqui só para cuidar do seu umbigo. Você não está aqui apenas para fazer uma cirurgia plástica no seu narizinho, para deixar o seu narizinho bonitinho. Você não está aqui para fazer uma cirurgia plástica no seu queixinho, para deixar o seu queixinho bonitinho, empinadinho. Então, você não está aqui para ser uma bonequinha ou um bonequinho de modelo. De forma alguma. Certo? Você tem missão a cumprir. Então, como diz o famoso jargão militar, missão dada, missão cumprida. É isso que Deus espera de cada um de nós. Então, por isso, Moisés se revelara desleal para com a missão de sua vida. Porque essa missão não dizia respeito apenas à vida dele, mas dizia respeito à vida de uma nação. Dentro desta nação, engloba-se milhões, bilhões de pessoas. Porque Deus disse a Abraão, a tua descendência será como as estrelas, incontáveis. Então não são milhões, são bilhões. Não são bilhões, são trilhões. Entendeu? Então a missão de Moshe era uma missão muito nobre, muito sublime, de dimensões infinitas. Ele não podia ter um pequeno descuido. Depois lá na frente nós vamos ver outro descuido dele, né? Dando um pulo grande aí.
né? Em vez de falar com a rocha, ele bate na rocha. Um descuido pequeno, que custou caro. Esse deslize aqui, vamos ver a consequência? Então vamos continuar aqui o que diz Rashi junto com a Mishnah e o Talmud. Então Deus enviou um anjo em forma de serpente, e esse anjo o engoliu da cabeça para baixo até a altura da sua cintura, onde fica o órgão reprodutor, e cuspiu em seguida, regurgitou. Engoliu novamente, agora pelos pés para cima, até o seu órgão reprodutor. Por quê? Porque não fez a circuncisão do seu menino. Siporá, que assistia, entendeu porque o anjo de Deus estava prestes a matar o seu marido. Veja bem que a Mishnah, o Talmud, traz, né, os sábios trazem esses relatos da Torá oral, da Mishnah, do Talmud, o anjo em forma de serpente. E Tsiporá, ela não viu uma serpente, simplesmente serpente. Ela viu que realmente era um anjo de Deus querendo matar o seu marido, porque ela sabia que ele não tinha cumprido o seu dever de fazer circuncisão no menino que tinha nascido naqueles dias. E como nós sabemos, a circuncisão é no 8º dia. Então eles saíram para viajar no 8º dia praticamente. E ele não fez a circuncisão. E agora acontece isso. Então Tsiporá, que assistia, entendeu porque o anjo de Deus estava prestes a matar o seu marido. Então Tsiporá rapidamente tomou uma pedra afiada e cortou ela mesma o prepúcio de seu filho e lançou-o aos pés de Moshe. Ela disse ao bebê: tu quase causaste o derramamento do sangue de meu esposo. Vendo a presteza de Tsiporá, Deus certificou-se de que sua influência positiva corrigiria a atitude negligente de Moshe. O anjo então soltou Moshe e Tsiporá disse: o derramamento do sangue de meu esposo quase foi ocasionada pela circuncisão, certo? Então, aqui nós vemos realmente o que é alma gêmea. A alma gêmea de um casal. Moshe não falou nada. Era uma serpente que estava ali. E ela assistindo, ela viu, ela discerniu que aquela serpente era um anjo em forma de serpente. E que Moisés estava sendo punido porque ele não cumpriu a mitzvah da circuncisão, da Brit Milá, do seu filho. Ele estava indo para uma missão muito nobre, que era ser líder de um povo para que fosse liberto da escravidão, para ter a liberdade para servir o único Deus. E ela viu, ela discerniu, ela percebeu, ela teve o espírito de profecia, de revelação, e ela viu tudo isso, e ela tomou uma atitude. Ela mesma pegou de uma pedra afiada, foi no seu menino, cortou a carne do seu prepúcio e lançou aos pés de Moshe. E aí Deus aceitou, e então a serpente foi embora. Então nós vemos aqui mais uma vez essa grande heroína chamada de Tsiporá. Se não fosse ela, a missão teria fracassado e o universo teria voltado ao seu zero absoluto. Tudo viraria nada. Como dizem os nossos sábios, até a outorga da Torá no Monte Sinai, que aconteceu depois da libertação do povo israelita do Egito, até a outorga da Torá, o mundo estava vivendo, como diz assim, de forma provisória. O universo estava existindo de forma provisória. A outorga da Torá que veio, de fato, concretizar a existência deste universo
e de todo ser vivo, de tudo existente neste universo. Então, Tzipporá, ela se tornou uma grande heroína porque ela fez parte desta história. A existência de todo o universo e de toda a vida que existe, principalmente a vida humana. Continuando então, passa-se então esse período, essa experiência. Então o verso 27 nos fala aí que Deus disse a Arão no Egito: vai ao deserto para encontrar Moshe. Ele foi e encontrou no monte de Deus, isto é, no monte Sinai, onde Deus se revelara a Moisés e beijou-o. Moisés relatou a Arão todas as palavras de Deus que o enviara, bem como todos os sinais milagrosos sobre os quais ele o instruíra. Ao ver a mulher e os filhos de Moshe, Arão disse: estamos aflitos por nosso povo estar no Egito, com todos os percalços de escravidão, e por aí afora vai tudo aquilo que vinha da parte do faraó e seus soldados na opressão contra o povo. E queres aumentar-lhe o tamanho desta aflição? Que era trazendo a esposa dele e os 2 filhos pequenos. Então Arão aconselha que ele envie de volta a sua esposa e os seus filhos, para que realmente ele possa cumprir a missão com mais tranquilidade. E então Moisés concorda e ele envia de volta então a sua esposa e os seus 2 filhos para Midian, a casa do seu sogro Itró, né? Verso 29, então Moisés e Arão foram juntos ao Egito e reuniram todos os anciãos dos israelitas. Visto que a tribo de Levi não fora escravizada, Moisés e Arão, por serem levitas, eles podiam ir e vir livremente. Arão relatou todas as palavras que Deus lhe dissera a Moisés, e fez os sinais milagrosos diante do povo. Durante os longos anos de exílio, o povo mantivera firmemente a crença de que Deus um dia o redimiria. Porém, com o passar do tempo, à medida que a escravidão ficara mais severa, certos elementos do povo tornaram-se céticos e até começaram a repreender e ridicularizar os que ainda acreditavam na promessa da redenção. A combinação de sofrimento com zombaria fez a maioria quase perder toda a esperança da redenção. Porém, quando Moshe e Arão anunciaram a redenção iminente, o povo acreditou, e quando ouviram que Deus atentara aos israelitas e observaram o seu padecimento, então eles inclinaram-se e prostraram-se diante de Deus, agradecidos que as suas respostas chegaram. Aqui nós encerramos a nossa sexta aliá, e amanhã nós teremos então a conclusão dessa primeira porção do livro de Êxodo. Ok? Antes de nós encerrarmos a nossa live aqui, eu quero trazer para vocês mais alguns comentários, né, de outros mestres e sábios, além de Rashi, né, sobre o famoso jumento. Né? Também os comentários que falam aqui no capítulo 4, verso 18 da nossa aliá de hoje. Né? Moshe tomou sua mulher e filhos e colocou sobre o famoso burro ou jumento e voltou para o Egito. Ele levou consigo o cajado de Deus em sua mão. Ok? Então aqui nós temos o comentário de Rashi. De fato, o Rashi ele ainda tem aquela resistência contra essa questão do jumento de Avraham, e agora Moshe e depois o Mashiach, que virá no mesmo jumento. Então, há uma certa relutância da parte de Rashi nesse sentido aí, né? Então, Rashi ele vem e comenta realmente sobre essa questão dizendo: Moshe montou sua esposa e criança em um burro sem igual. Este era o burro que o próprio Avraham preparou para a viagem que emularia o seu filho de Isaac. E é o jumento no qual Mashiach irá se revelar, como o versículo declara em Zacarias 9:9, que Mashiach, um homem pobre montado em um jumento. Né? Então,
dentro desse contexto aí, ele fica relutante com essa questão, né, de ser o mesmo jumento nesse aspecto aí. Aí então vem outros comentaristas para falar sobre a mesma questão, né? Então, por exemplo, outro sábio, né, Be'er Maim Haim, ele fala, né, Rashi estava incomodado porque o versículo diz que ele colocou-os sobre o jumento. Colocou quem? Ele colocou a sua esposa e os seus filhos, né? Em lugar de somente um burro, né? Então, para Rashi, ele falou, a esposa e os 2 filhos, um burro, um jumento, né? Ou seja, tinha mais de um jumento, não tinha um só. Então tinha mais, né? Então Rashi ele fica nessa questão aí. Aí vem Pirkei de Rabi Eliezer, um outro sábio. Esse jumento nasceu do famoso jumento feito na primeira sexta-feira, ou no primeiro sexto dia da criação, depois do pôr do sol. É o jumento no qual Moshe montou ao vir para o Egito. E é também o qual o filho de David, Mashiach, virá montado, como diz Zacarias 9:9, né? Então, por que Moshe só usou um burro? Então, esse era o argumento, né, de Rashi, né? Que ele não estava assim aceitando numa boa que era um só jumento, né? Que havia mais de um, né? Então, nesse aspecto aqui, alguns outros sábios questionam sobre essa questão aqui. Por exemplo, Rizikuni, uma vez que as crianças de Moshe eram ambas muito jovens, elas necessitavam de sua mãe. E assim Moshe pôs a esposa dele em cima do jumento e ela segurou as 2 crianças pequenas nos seus braços. Simplesmente. Abravanel, né, outro sábio, a Torá está nos contando somente a espécie que foi usado, não o número de jumentos. Em outras palavras, sim, poderia haver mais do que um, não restam dúvidas. Mas aqui, quando se refere o jumento, né, está se referindo àquele especial, certo? O que incomoda Rashi, né, aqui os nossos comentaristas falam, né? Segundo Be'er Maim Haim, né, ele fala que Rashi estava preocupado porque a Torá declara jumento, né, o jumento, ou o burro. Então, essa expressão é como uma forma singular, que era único. E ele não acreditava, ele não aceitava que seria um único jumento nessa história, Moshe, esposa, filhos a caminho do Egito, né? Então ele achava que isso era insuficiente. Então, nesse caso, a primeira parte da resposta para Rashi, que era o burro de Avraham, que seria suficiente para explicar porque o jumento era especial, por isso foi usado de forma singular, que era de fato o jumento especial da criação. Porque nós também temos de saber que este é o mesmo jumento que Mashiach montará? Especialmente porque isso significa que o jumento teria de viver mais de 3.000 anos, né? Então, Abravanel, Rizikuni, Shach al-Hatorá, né, os vários sábios aqui, né, comentaristas da Torá, então eles falam que Rashi estava preocupado pelo fato de Moshe ter amontoado sua família inteira em um só jumento, né? Então Rashi questiona essa questão, né? Então, quando vai nesse ponto de vista aí, Rashi fica nesse comentário. E enquanto que os demais, eles falam que a resposta para esse burro que era um animal especial. Podia ter mais do que um jumento, sim, mas a referência em si, que a esposa de Avraham montou no jumento, ou o jumento, no sentido singular,
era este animal especial, né? E pode ser que tinha outros ali que levaram as cargas, etc., se tinha alguma coisa, não. Mas aqui o foco em si, né, os demais comentaristas falam, né, que o foco em si era para sintonizar, dar foco especial a esse jumento especial que está conectado com Avraham, agora com Moshe, no caso aqui, e com Mashiach, quando ele se revelar e adentrar realmente em Jerusalém, montado em um jumento, né? Então, é nesse aspecto aí, e tem alguma coisa a mais que vamos ver aí. Então, diante dessa divergência, né, entre Irache e os demais comentaristas, né, então, os demais comentaristas querem focar é exatamente isso, que se refere àquele animal especial, aquele jumento especial que nasceu no encerramento do 6º dia da criação. Então, a Rashi estava intrigado, porque o versículo teve que mencionar, né, o método através do qual a família de Moshe viajou para o Egito, e poderia ter dito isso simplesmente: Moshe levou a sua esposa e família para o Egito. Então, para Rashi, seria mais simples falar isso, e não falar o jumento, né? E Moshe colocou sua esposa e seus 2 filhos, né, sobre o jumento, no sentido singular aí. Um outro aspecto também que perturbava Rashi era um problema que permaneceu sem resposta, né? Que às reclamações de Moshe para Deus não foi dada nenhuma resposta específica. Moshe só concordou em aceitar a missão para redimir os judeus depois que Deus irou-se com Moshe. Então, ele ainda estava sem resposta do porquê Deus não enviou seu irmão mais velho Arão, e Deus não enviou o Redentor final, Mashiach, em vez de Moshe. Então Rashi, ele estava também dentro desse questionamento. Se era o jumento especial, por que então Deus já não envia definitivamente o Mashiach? E acaba com toda essa história. Pronto, vamos para a redenção final, vamos para o Olam Rabá, vida eterna e tchau. Então, de uma certa forma mais simples e mais resumida, era esse questionamento de Rashi, ok? Então, Deus arranjou que Moshe usasse este burro famoso para levar sua família, uma vez que as qualidades únicas deste jumento indicam respostas para as 2 questões. Então, primeiramente, era o burro de Avraham, ou o jumento de Avraham, o qual ele usou para a viagem da Akedah, que foi o atamento, quando Yitzhak foi amarrado para ser a oferenda. Então a Torá conta, né, que Avraham foi ordenado a imolar o seu filho Yitzhak, e ele não questionou Deus. Deus disse, ele se põe a caminho. Deus falou, vamos em frente, temos que obedecer. E ele se colocou com extrema rapidez para obedecer à vontade divina. Então ele preparou o seu jumento, colocou a lenha sobre ele e vamos embora. Ele e o seu filho foram ao lado do burro que carregava a lenha para o sacrifício, conforme está lá Gênesis, Bereshit, capítulo 22. Então assim Deus estava indicando a Moshe: você poderia não querer aceitar a missão, já que você sente que seu irmão lhe excede em excelência. Então, mas por que você não aprende de Avraham, que não me questionou? Ele seguiu minhas ordens imediatamente, sem me fazer qualquer pergunta. E seu espírito estava contente, já que ele sabia que estava cumprindo minha ordem. E isso, apesar do ato desumano que lhe pedi para fazer. Então, a primeira questão era o mesmo jumento e o mesmo questionamento que Deus estava, segundo os comentários de Rashi, que Deus estava questionando Moshe. Ó, Avraham não me questionou, por que você vai questionar? Por que você não faz como Abraão? Obedeça e põe-se em marcha, ponto. O segundo aspecto era o jumento de Mashiach.
Isso indicou uma resposta para a reclamação de Moshe, que Deus deveria enviar o Redentor final em vez dele. Então, no primeiro questionamento, né, era uma resposta para Moshe, porque ele disse, envia Arão, meu irmão é mais velho, é o primogênito, então a autoridade é dele, a preferência é dele, não minha. Eu sou o caçula da família. Miriam é a nossa irmã mais velha. Arão é o meu irmão mais velho. Eu sou o caçula. Para variar, né, o caçula sempre dá umas complicadas na história, né? Então, esse primeiro questionamento é exatamente isso, uma resposta para Moshe sobre o argumento que ele usou de enviar Arão, e não ele. No segundo, quando fala sobre o primeiro, o jumento de Abraão, é essa a resposta. No segundo questionamento, era o jumento de Mashiach. Por quê? Porque quando quando Moshe ele está questionando a Deus, então ele fala realmente para Deus, dentro do aspecto assim, para ele enviar, né, lá no capítulo 4, no verso 13, mas ele disse, né, Moshe disse, eu lhe peço ao Senhor, por favor, envie quem você normalmente envia, que era a questão de Arão. Então é a primeira resposta para ele, o jumento de Abraão, porque ele estava aceitando, achando que Arão, por ser o mais velho, é que tinha a preferência. Na sequência dessa expressão dele, né, uma outra alternativa dentro desse contexto que a Torá oral, a Mishnah, o Talmud traz, ao mesmo tempo Moshe estava dizendo, envie quem você enviará no devido tempo. Ou seja, Mashiach. Então, se não é Arão, envia Mashiach. Não eu. Era isso que Moshe estava falando para Deus, né? Segundo a interpretação dos nossos mestres, dos nossos sábios. Então, dentro desse aspecto aí, a Moshe estava exatamente recusando. Primeiro, Arão era que tinha preferência. Deus disse, não é Arão. Então aí, segunda questão, o Moshe disse, então envia devidamente quem deveria ser enviado, Mashiach. Pronto, eu não. Então, a segunda resposta aqui, que é o jumento de Mashiach, então isso indicou uma resposta para a reclamação de Moshe, que Deus deveria enviar o Redentor final em vez dele. Eu lhe peço, ó Senhor, envie quem você enviará no devido tempo. Ou seja, que seja agora. Envia Mashiach agora. Não espere mais. Certo? Deus estava indicando a Moshe, você pode pensar que você não está de maneira nenhuma conectado ao Redentor final. Então, os nossos sábios trazem aqui que Moshe, ele naquele momento estava sentindo-se desconectado do verdadeiro Mashiach, do Mashiach do futuro, para a redenção final. Então, segundo a Mishnah, o Talmud, a Torá oral, os nossos sábios falam que Deus disse a ele, você pode pensar que você não está de maneira nenhuma conectado ao Redentor final, mas você está errado. Você está, sim, muito conectado com o Mashiach, o Redentor final. Mashiach só virá porque você fez todo o conceito de redenção uma possibilidade. Ou seja, Deus estava dizendo a Moshe, se você não for, Mashiach não virá. Porque você está preparando o caminho da redenção. Você está preparando o caminho para a revelação de Mashiach no tempo certo. Então você está muito conectado com Mashiach. Então Mashiach terminará a tarefa que você está começando agora. É você que está começando a tarefa da redenção final. E você precisa ir para começar isto, para que Mashiach possa vir. Se você não for,
Mashiach não virá. Então essa seria, sem sombra de dúvidas, as respostas para Moshe. Então por isso é usado esses dois termos, o jumento de Avraham, com referência a Moshe e Arão. E o segundo, o jumento de Mashiach, que é a conexão de Moshe com Mashiach para a redenção final. Então, dentro desse aspecto, a Hassidut, né, os ensinamentos Rabbadi nos fala sobre a humildade de Moshe e Mashiach. Então agora nós vamos entender um pouquinho melhor sobre a questão da humildade. Moshe inicialmente recusou a sua missão dizendo: quem sou eu para ir ao faraó? E como posso tirar os filhos de Israel do Egito? Como nós vimos aqui no capítulo anterior, no capítulo 3. Então Moshe ele está respondendo a Deus dessa forma. A resposta para essa pergunta é indicada no versículo de Zacarias 9:9. Um homem pobre montado em um jumento. A resposta de Moshe está lá em Zacarias 9:9. Um homem pobre montado em um jumento. Então, primeiramente, o homem pobre é uma metáfora, não é no sentido literal, pobre, pobrérrimo, miserável e etc. O homem pobre é uma metáfora para ilustrar a humildade profunda de Mashiach. O único que poderá superar, por assim dizer, ou ficar no mesmo patamar de humildade com Moshe, é Mashiach. Então, um homem pobre montado em um jumento. O homem pobre é uma metáfora para ilustrar a humildade profunda de Mashiach. Igualmente, o fato de ele também estar montado em um mero jumento aponta a sua humildade, né? Ele não vem num corcel branco ou negro, né? Com a sua crina longa e aquele rabo de pelo, né? De crina longa, altivo. Ou seja, ele não vem batendo no peito. Eu sou o Messias, eu sou o Messias. Agora vocês vão ter que me ouvir, agora vocês vão ter que ficar do meu lado, vão ficar ao meu redor. Ele não vem tocando o trombone. Pom, 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 cheguei. Ele também não vai mandar vir aí uma grande banda marcial, com desfile, fogos de artifício. Não. Essa expressão, que é uma expressão, uma metáfora, né? Para dizer a forma simples e humilde que ele vem. Cheio de sabedoria. Uma sabedoria infinita. E é por isso que ele vai ser reconhecido um grande sábio. Um verdadeiro sábio acima de todos os sábios até então. Ele terá as respostas de Deus. Dessa forma ele vai começar o quê? Trazer os judeus dos 4 ventos do planeta, de norte, sul, leste a oeste. Eles vão sair de todas as nações. Os que ainda estiverem vão sair de uma vez das nações. Vão deixar tudo para trás e vão para Israel, para Jerusalém. Isto será notório por causa da sua grande humildade. Simples assim.
ele não vem tocando banda, fogos de artifício e chamando reis e governantes para estarem com ele lá em Jerusalém, para que seja anunciado ao mundo inteiro: eu sou o Messias. De jeito nenhum. Os que estiverem conectados com a Torá, os que estiverem conectados com o monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, nesse tempo irá discernir que é, de fato, a revelação do verdadeiro Mashiach. Quem não estiver nessa conexão, sabe o que eles vão dizer? É o anticristo. Por que você acha que Edom, através do Império Romano até os dias de hoje, mais de 2000 anos, vem batendo numa tecla chamada anticristo, anti-messias, para que as pessoas não estejam atentas à revelação do verdadeiro Mashiach, que não será com pompas, não será de forma gloriosa, como o mundo secular gosta de fazer com as suas hipocrisias. O Mashiach, nascido de um casal de judeus que tem na sua linhagem Yehudá, David, Salomão e não outros, como existem aí algumas genealogias deturpadas no chamado livro novo que eles fizeram, e a própria genealogia já mostra as suas contradições. Mas Mashiach, nascido de um casal de judeus da linhagem de Yehudá, David e Salomão, ele, estando no meio do povo e sendo um rabino, um líder por natureza, pela sua inteligência, pela sua sabedoria, ele se destacará através da sua forma simples e humilde de conduta, mas extraordinariamente sábio, com respostas de Deus. Para os que estão e estiverem conectados com a Torá, o estudo da Torá, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, quando isso começar a acontecer, vão discernir que o verdadeiro Mashiach está entre nós. Ele está se revelando. E a redenção final começou. Então esses terão esse discernimento. E estarão os judeus entre as nações, vão para casa. A terra prometida, a terra que mana leite de cabras e mel de tâmaras e figos. Retornarão para casa, porque Mashiach está lá. O redentor final. Moshe foi o redentor inicial. Mashiach será o redentor final. Por isso, redenção final. E nesse aspecto aí, né, os Beneinô, os não-judeus que estão vivendo essa fé monoteísta entre as nações, é os que estarão continuando a viver essa fé monoteísta. E a princípio, né, terão uma grande resistência entre as nações, porque entre as nações está inculcado o fake news de que ele é o tal de anti-messias. E nós estaremos dizendo, se vivo lá estivermos, que não é para muito tempo distante, para breve, que assim seja em nossos dias, agora mesmo, amém, vem amém, nós estaremos falando com todas as letras. Esse é o Mashiach prometido. Sem sombra de dúvidas. Então, amados,
essa metáfora usada aqui sobre o jumento é para mostrar essa realidade e para que as pessoas se despertem para esta realidade, para que acordem do sonho inculcado através do sistema romanista, de que ele vem com pompa, e o céu se abrirá, e brau, e os anjos trocando trombeta, que não sei do que, não sei o que lá. Fácil assim, né? Ah lá, ele é o Messias, é o Messias, pô, e aí, meu, beleza? Não. Moshe é o redentor inicial. Então, se você quer conhecer, saber sobre o Mashiach, como ele vai se revelar, como ele vai se manifestar, estude a história de Moshe. Principalmente a partir desse momento para frente, onde que nós vamos adentrar a partir de amanhã, né? Estude o que aconteceu com o Redentor inicial, que não será muito diferente do Redentor final, verdadeiro e único Mashiach. A resistência, vão querer jogar a sua reputação no lixo, como tentaram fazer com Moshe, vão querer desacreditá-lo, vão dizer que é o anti-Messias, como falaram para Moshe, você não é enviado de Deus. Você não ouviu Deus, Deus não falou com você. Por isso muitos dirão naqueles dias também sobre o Messias, você não é o Messias, você é o anti-Messias. Então, se você quer saber realmente sobre a revelação do verdadeiro e justo Mashiach, você tem que estudar Moshe. E não a história fantasiosa dentro da mitologia greco-romano que foi inculcado dentro do livro novo que eles chamaram aí. Então você precisa que a mente cauterizada passe por uma cirurgia para que seja removido realmente a casca, para que a cirurgia dos olhos espirituais venha remover todas as cataratas que obscurecem, embaçam a visão. Venha realmente passar pela cirurgia cardíaca espiritual, onde realmente o Eterno diz que transforma o coração de pedra em coração de carne, para ele escrever a sua palavra. Passe por estas cirurgias, espiritualmente falando, que é uma metáfora também, para que você possa não ver o que o sistema quer que você veja, para que você possa ver exatamente a verdade e não a mentira implantada como um chip nas mentes, nos olhos e nos corações das pessoas. Aí você vai ver o verdadeiro Deus e o verdadeiro Salvador. Fora isso, você vai continuar vivendo um fake news, uma mentira como se fosse verdade. Você vai continuar no meio da escuridão, pensando que está na luz. E esse é um perigo, porque na revelação de Mashiach, aí você corre um sério perigo. Ou, se porventura a morte lhe vier antes da revelação de Mashiach, aí a morte vem selar o teu futuro. Então, por isso, é tempo de buscar a verdadeira luz e não luzes artificiais. É tempo de buscar o verdadeiro Redentor e não um falso Redentor. É tempo de buscar o verdadeiro Mashiach e não um falso Mashiach. É tempo de conhecer, de fato, a única verdade que liberta, que está baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia. Esta é a palavra da verdade. Ela foi dita, escrita
pelo dedo de Deus dado a Moisés. Nós estamos já há mais de 3.300 anos. Estamos há 3.330 anos, 3.333 anos, desde a outorga da Torá no Monte Sinai, que foi dado a Moshe. E a escritura hebraica, a Torá escrita hebraica, desde então ela não teve nenhum ponto e nenhuma vírgula de contradição, porque não foi escrito pelo espírito humano, mas o livro que entregaram à humanidade, dizendo que era um novo livro e apresentaram ali um Salvador, ele tem muitas contradições, tem mais de 20.000 contradições. Pesquise, estude, adquira o saber, o conhecimento, que você nunca será escravo de ninguém e de nenhum sistema enganoso, mentiroso. Por isso, seja forte, seja luz, resista ao sistema, porque, como nós vimos aqui, a missão de Moshe era a missão da sua vida. Se ele não entrasse de forma adequada, era o fim da sua vida. Era a morte, não apenas física, mas a morte espiritual. E você está nessa jornada aqui, a sua vida que está em risco. A sua vida da eternidade é que está em risco. Por isso, você precisa valorizar a tua vida e não dar créditos a sistemas enganosos, duvidosos, onde o que está escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia, vem um líder religioso e diz, está escrito, mas não é bem assim. E aí vem trazendo para você um tapa-olho, um tapa-ouvido, e aí você vira, então, aquele gado. Vendo o que eles querem que você veja. Entendendo o que eles querem que você entenda. E eles não permitem que você tire as vendas para você poder ver mais amplamente. Para que você possa olhar tanto à sua direita quanto à sua esquerda. Para que você possa olhar tanto para cima como para baixo, para que você possa enxergar e conhecer a verdade que liberta e te leva à vida eterna. A decisão é tua e não adianta jogar a culpa em ninguém. É você que tem que decidir, ou a vida ou a morte. É o mesmo caso do sistema que está acontecendo nos dias atuais, onde nós estamos vivendo uma histeria global. As pessoas estão acreditando no que o sistema está mandando você acreditar. E eles querem que você acredite na morte, para que eles possam te dominar pelo medo, pelo pavor. Para que você seja escravo deles. E o sistema religioso enganoso é o mesmo, usa o mesmo artifício. Ameaça você da morte eterna. E com esse medo da morte eterna, eles te dominam, te escravizam. Aí você vê e entende o que eles querem e não a verdade dos fatos. Por isso, a verdade liberta. E como diz Salomão em Provérbios, em vários trechos, em várias passagens, quem anda de braços dados com a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Salomão diz que é andar de braços dados com a árvore da vida, que significa a vida eterna. Você escolhe. E depois não adianta arrumar desculpa. Ah, porque fulano diz, porque Beltrano diz, porque o sistema era assim. A maioria falava isso, todo mundo dizia isso. Tudo bem. Se todos querem ir para o assado do grande forno, fazer o quê? Ah, todo mundo vai ser assado. Ah, eu também vou. É bonito isso, né? Aí a decisão é tua, você que sabe. Por isso, Levítico 19:18. Ame o teu próximo como a si mesmo.
Eu não quero ir para o forno. Eu não quero ser assado. Quero ficar vivo e muito bem vivo. Por isso, estamos anunciando a verdade. Se você vai acreditar ou não, a responsabilidade é sua. Porque a resposta está em você. Nós não convencemos ninguém a nada. Porque a busca é pessoal. Ela é individual. E quando se toma decisão em prol do único Deus e Salvador, aí nós juntos nos tornamos um povo. Aí nós juntos somamos. Então a decisão, ela é individual. Por que você crê em Deus? Ah, porque fulano disse. Mas espera aí. Mas você não acredita? Não, eu acredito porque o fulano disse isso, falou aquilo, o Beltrano disse isso. Mas espera aí, e a tua experiência com Deus? Qual é a tua experiência com Deus? Ah, não, mas porque o líder fulano disse isso, o líder Beltrano disse aquilo. E a tua experiência com Deus? Simplesmente isso. Então, a resposta está em você. E não adianta julgar a culpa nem no sistema e nem no líder A, B ou C. Por quê? Porque principalmente nos últimos 20 anos, a verdade está cada vez mais nua e crua no modo de dizer, que significa que ela está aí para quem quiser. É só buscar. Shabbat Shalom. Até amanhã. Amanhã tem mais. Shalom, shalom.